sou a professora Tatiana e nós vamos tratar agora das habilidades do referencial curricular de Ciências da Natureza, aqui da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, é necessário entender alguns conceitos que a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, nos traz. A base é o documento normativo sobre o qual respaldamos todo o nosso referencial curricular aqui de Campo Grande. O diferencial da BNCC é que não é mais sobre conteúdos, mas sim sobre competências e habilidades que os nossos alunos precisam desenvolver. Não é simplesmente ensinar uma matéria, mas é algo prático, onde ele aplica esse conhecimento. Então, vamos ver agora qual a diferença entre competência e habilidade. A competência é mais geral, é definida como a mobilização de conhecimentos, sendo assim um conjunto de saberes, de valores e atitudes para essa mobilização. A habilidade não é simplesmente repetir um conteúdo, mas sim saber fazer, conseguir agir. É algo prático. Assim, nós temos habilidades cognitivas, habilidades práticas, habilidades socioemocionais. Diz respeito ao aluno. Tudo isso para que ele resolva as demandas complexas da vida dele como cidadão. Aqui temos exemplos de competência e habilidade. Esta é uma das competências gerais da BNCC, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Veja quão complexa é essa competência. E este abaixo é um exemplo de habilidade de ciências, comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Notem que para comparar, ele precisa mobilizar diversos conhecimentos antes. É necessário conhecer as plantas, conhecer os animais, os seus processos adaptativos, enfim, o que determina a complexidade da habilidade são os verbos. Assim, há algumas habilidades tão complexas que mais se parecem com competências, mas a BNCC denomina de habilidade. Codificação das habilidades. Na frente de cada habilidade da BNCC, há um código. O que significa? Bem, o primeiro par de letras é a etapa de ensino, por exemplo, EF significa ensino fundamental. Em seguida, tem um código de números, que indica o ano, no caso 02, segundo ano, 07, sétimo ano e assim por diante, ou por blocos. No caso, 15 indica do primeiro ao quinto ano. Em língua portuguesa, arte, educação física, isso é muito comum. Em seguida, vem o componente curricular, mais um par de letras. AR significa arte, CI, ciências, EF, educação física e assim por diante. E o último par de números indica apenas o número da habilidade para a organização, mas nem sempre vem na sequência em nosso referencial. Em nosso referencial, foram inseridos mais alguns códigos no começo e no final. O CG corresponde à cidade de Campo Grande e o final .S significa que essa habilidade veio integralmente da base, sem modificação, .S. Agora, algumas habilidades novas irão aparecer no referencial e que não vieram da base, mas os professores de Campo Grande perceberam que era importante inseri-las, então elas recebem o .N, nova habilidade. As habilidades têm uma formação comum de 3 partes: verbo, complemento e modificadores. Aqui temos a 7ª habilidade do 8º ano: comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. O verbo é o mais importante e explicita os processos cognitivos envolvidos na habilidade, comparar. O complemento seria diferentes processos reprodutivos em plantas e animais. Ele vai explicitar o objeto do conhecimento mobilizado na habilidade. E
Os modificadores do verbo do complemento, que vão complementar, dar uma maior especificação na aprendizagem esperada, seria em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Então, todas as habilidades seguem esse padrão. Tem sempre um verbo, o complemento e os modificadores. Agora, nós vamos entrar mais a fundo em nosso referencial curricular de Ciências da Natureza de Campo Grande. Se você já é professor ou professora da nossa rede, com certeza já deve ter lido todo o referencial. Isso é bem importante para você entender as premissas do nosso documento. Se você ainda não teve essa oportunidade, sugerimos que você conheça todo o documento para desenvolver melhor as suas aulas de ciências. Como você já deve ter visto anteriormente, a estrutura do nosso referencial é composta por essas 9 partes. Primeiro a apresentação, depois a ciência e suas concepções, depois o contexto histórico do ensino de ciências, a alfabetização científica, um texto sobre educação ambiental, finalidades do ensino de ciências, uma abordagem sobre aprendizagem e avaliação, e por último, os quadros do primeiro ao nono ano e EJA, com a organização dos conhecimentos. E para finalizar, as referências. Estas são as 3 unidades temáticas que perpassam do primeiro ao nono ano em Ciências da Natureza. Terra e Universo, que aborda conceitos de astronomia e geologia. Vida e Evolução, que aborda conceitos da própria biologia. E Matéria e Energia, que aborda conceitos de química e física. Em nosso documento, construído de forma coletiva durante as formações em 2019, há os quadros de habilidades e conhecimentos específicos. Vieram da base as colunas referentes à unidade temática, objeto do conhecimento e as habilidades. Foram inseridas algumas outras colunas, noções e conceitos, as implicações socioambientais e as recomendações. Essas noções e conceitos são alguns conhecimentos que os estudantes devem ter para alcançar as habilidades. As implicações socioambientais não dizem respeito apenas ao ambiente, mas sim sobre todas as questões sociais, políticas e econômicas envolvidas na temática abordada. E as recomendações são as metodologias e práticas que os professores podem utilizar em suas aulas. Vamos exemplificar na prática. No caso da habilidade 10 do terceiro ano, seria identificar os diferentes usos do solo, plantação, extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. O objeto de conhecimento, você sabe, é o solo e o seu uso. O estudante precisa de alguns conceitos antes para desenvolver a habilidade de identificar os diferentes usos do solo, a formação do solo, os tipos de solo, como ele é ocupado. Então, essas são as várias noções que ele precisa para que ele identifique e reconheça a importância. Já nas implicações socioambientais, você pode abordar todos os aspectos sociais e econômicos envolvidos, tais como aspectos que degradam esse solo, como é a ocupação pela população, tem plantação, tem pecuária, tem construção civil, quais seriam as legislações que protegem esse solo. Então, você pode trazer para a realidade dele. Por exemplo, ali no bairro dele, tem algum córrego, tem assoreamento. Assim, as implicações socioambientais seriam associadas ao que ele vê em seu dia a dia e quais as mudanças poderiam ocorrer com a consciência e os conhecimentos desse estudante a partir de agora. Nas recomendações, embora não sejam obrigatórias, existe muita riqueza de possibilidades para suas aulas. Então, você pode utilizar diversas metodologias, algumas atividades práticas. Nós disponibilizamos alguns exemplos de aplicativos, de software, de sites, né, para um aprendizado maior dos alunos. Você pode utilizar as recomendações
de acordo com a realidade da sua escola e até mesmo ir além dessas ideias. Nesse caso aqui, o uso do solo, a construção de hortas, de composteiras, de minhocários, como alternativas práticas, enfim, no próprio ambiente escolar. Como isso vai parar no prato da merenda? Todas essas discussões permeiam essa aula. Então, nas recomendações, existem diversos tipos de metodologias que você pode utilizar na sua aula se você quiser, e ir além se você quiser também. Não podemos deixar de mencionar uma observação específica do nono ano. A nossa rede tem 2 frentes de ciências no nono ano. Muitas vezes são 2 professores de ciências diferentes, ciências com ênfase em química e ciências com ênfase em física. No caso, com esse novo referencial, o nono ano tem aspectos da biologia, da física e da química. Então, para adequá-los a essas 2 frentes, foi estabelecido que, em ciências com ênfase em química, será trabalhada a unidade temática Vida e Evolução, que aborda aspectos da biologia. E em ciências com ênfase em física, serão trabalhadas as unidades Terra e Universo e Matéria e Energia, que tem física, química, astronomia, etc. Nós sabemos que existem erros de nomenclatura, mas isso envolve questões burocráticas que estão sendo discutidas para serem modificadas. E, por enquanto, vamos trabalhando dessa forma. Orientações sobre as habilidades. Nós sabemos que os documentos anteriores, eles sempre focaram no conteúdo, mas a partir de agora é preciso focar e analisar as habilidades que esse aluno precisa desenvolver. Não é o professor que precisa ensinar o conteúdo, é o aluno que precisa saber fazer, ter essa habilidade, ele precisa comparar, ele precisa argumentar, ele precisa conhecer, são as habilidades e cada verbo tem a sua complexidade. Então, o professor precisa estudar muito bem a dimensão dessas habilidades, quais os conteúdos necessários para mobilizar este conhecimento. Por isso, nós dizemos que é a partir das habilidades é que se dá todo o processo de planejamento das suas aulas. No entanto, muitas vezes, as habilidades são bem complexas. E em uma aula, não é possível alcançar a habilidade em sua totalidade. Então, nós recomendamos desmembrá-la, ou seja, pegar apenas uma parte e colocar no seu plano de aula. Então, se a habilidade a sétima habilidade do 6º ano, que é justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Esta é a habilidade, justificar o papel do sistema nervoso. Assim, você pode colocar no seu plano de aula quais habilidades em desenvolvimento você precisará primeiro, para depois ele justificar. Então, por exemplo, ele vai precisar conhecer o sistema nervoso, entender as suas estruturas básicas, perceber quais são as funções de cada parte, conhecer o sistema locomotor, o sistema sensorial, percebe o quanto de conhecimento que ele precisa perpassar para ele conseguir justificar o papel do sistema nervoso em todo esse processo? Então, algumas habilidades, elas demandam mais tempo, mais de uma aula, por conta da sua complexidade. Nesse slide, nós colocamos a habilidade de número 4 do nosso referencial, que corresponde ao 2º ano do ensino fundamental. Então, a gente colocou como exemplo uma habilidade muito extensa, que é descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las a um ambiente em que eles vivem. Então, percebam a dimensão dessa habilidade. Essa habilidade, ela requer que eu tenha um conhecimento vasto sobre plantas e animais, que eu faça a relação, por que eles habitam neste ambiente, que características eles têm,
né? Alguns apresentam características que permitem com que eles vivam neste ambiente, né? Ou no aquático ou no terrestre. Então, eles têm adaptações. Então, eu preciso conhecer. Olha, ele tem isso, portanto, ele consegue sobreviver no ambiente aquático. Ou ele é de ambiente terrestre porque ele tem isso, isso, isso. Então, são estruturas que eles desenvolvem, que eles têm, e que permitem que eles estabeleçam sua vida, habitam nesse ambiente. Aqui nesse slide, a gente colocou como exemplo algumas habilidades. Se fôssemos colocar todas, o slide ficaria muito poluído. Então, a gente resolveu colocar somente alguns exemplos sobre as plantas. Então, a primeira coisa que eu coloquei, que nós colocamos aqui, e a gente destaca, é o conhecer. Primeiro, a gente, numa aula, a gente faz com que o aluno conheça essas plantas, né? Para depois a gente pontuar algumas características, a gente apresenta, aí a gente começa então no segundo ano a mostrar essas características para que depois que ele conheceu, ele identifique. Então, primeiro ele vai conhecer. Então, a gente colocou muito conhecer e identificar aqui, que são algumas das características. Estão todas aqui? Não estão. Mas eu, enquanto professor, tenho que olhar quais habilidades elas são importantes lá na minha aula, que eu possa juntar uma ou duas, que elas vão dar suporte para que meu aluno ele tenha uma compreensão sobre algo que eu quero lá na minha aula. Voltamos a lembrar, a equipe de ciências orientou que os professores desmembrassem as habilidades. Para que ele precisava desmembrar? Para ele ter um entendimento dessa habilidade como um todo, que na verdade ela é uma grande competência, que por trás dessa grande competência há inúmeras habilidades. Portanto, eu preciso entender primeiro a habilidade, ver quais outras habilidades estão dentro dessa grande competência, para daí eu pensar no meu planejamento quantas habilidades eu posso de fato contemplar na minha aula. Eu posso contemplar todas? Desta aqui, dada como exemplo? Não, é impossível em uma aula isso acontecer. Haja visto a dimensão que ela possui. Às vezes, nem 2 aulas a gente consegue que o aluno tenha essa compreensão toda. Então, aqui foi dado um exemplo para vocês somente das plantas e algumas habilidades sobre plantas. Não estão todas que esta habilidade requer. Daí, mais uma vez, a gente chama a atenção da importância de compreender e de interpretar essa habilidade, que na verdade é uma grande competência. A partir dela, extrair as habilidades, fazer o desmembramento para entender quais habilidades tem esta grande competência, quantas aulas eu necessito para desenvolver esta competência. Às vezes a gente acha que o segundo ano, com 6 habilidades, eu consigo trabalhar e finalizar rapidamente. Aí, quando eu, de fato, analiso a habilidade, vejo, aí eu percebo que ela não é uma simples habilidade, né? Que ela requer várias atividades, vários planejamentos com habilidades diferentes para que eu possa, de fato, desenvolvê-la como um todo. Aqui nós trouxemos um exemplo de plano de aula para uma turma de 9º ano, por exemplo. O objeto do conhecimento é a composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. Ou seja, é uma habilidade
complexa, descrever a composição, a estrutura do sistema solar, a localização do sistema solar na Via Láctea, a localização dela no universo, enfim, é muito amplo. Então, a habilidade relativa, a habilidade desmembrada, é descrever a composição e a estrutura do sistema solar. Então, você vai por partes e dessa forma você conseguirá o resultado final para que ele consiga desenvolver toda essa habilidade, ok? Para isso, você vai utilizar a sua metodologia. Aqui nós colocamos como sugestão o uso de software, né, no DataShow, enfim, alguns recursos interessantes, e aí você vai desenvolver a sua aula. Este é um outro exemplo, a habilidade 1 do 9º ano. Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Para ele investigar as mudanças de estado físico, primeiro ele precisa conhecer o conceito de matéria, o que é átomo, suas propriedades, os seus estados físicos, os fatores que influenciam essa mudança, utilizar os modelos, modelo de Dalton, enfim, você vai precisar mobilizar vários conhecimentos para que ele consiga investigar as mudanças de estado físico. No início de 2020, as escolas da REME foram orientadas por meio de tutoriais que a Secretaria disponibilizou a todos os educadores a realizarem seus planos anuais, ou seja, cada escola terá seu plano anual de acordo com a sua realidade. Ao se distribuir as habilidades por bimestre, recomenda-se não tentar equiparar a quantidade de habilidades bimestralmente, pois as habilidades têm níveis de complexidade diferentes. Então, que a preocupação maior não seja em relação a manter uma mesma quantidade de habilidades a serem trabalhadas bimestralmente, em virtude exatamente dos verbos, pois eles determinam quanto tempo você levará para o estudante desenvolver aquela habilidade. Tem habilidade que você demorará mais e outras menos. Convencionalmente, nas formações, os professores sugeriram uma sequência ao longo do ano, do macro para o micro, começar por Terra e Universo, depois Vida e Evolução e, por último, Matéria e Energia, em todos os anos. É assim a sequência do referencial. Outra observação é que esse plano anual ele deve ser realizado com todos os professores de ciências da escola juntos, para que todos sigam a mesma sequência. Agora é com você. Você pode entrar lá no fórum, refletir sobre todas as habilidades que nós discutimos aqui do nosso referencial de ciências e pode contribuir com a sua opinião. Se você tiver dúvidas, não deixe de citá-las e vamos assim interagindo juntos. Aqui são as nossas referências. Aqui estão nossos contatos, da equipe do 1º ao 5º e do 6º ao 9º. Estamos sempre à disposição. Esperamos que esse vídeo tenha sido de grande valia e muitas elucidações para vocês. Tenho certeza de que a partir de agora você olhará o referencial com mais carinho, já que foi a construção coletiva de todos nós. É um documento que tem a nossa cara. Se aproprie dele e você terá muito mais segurança em suas excelentes aulas. Um grande abraço da professora Leila Tatiana. Até a próxima!